Esta semana nós vamos estar analisando algumas ideias do psicólogo Carl Jung. E eu deixei para vocês na página da disciplina no Moodle dois textos. O primeiro deles é a leitura assim obrigatória, né? E sobre ele vocês vão fazer o exercício dessa semana. E ele se chama então O Problema Psíquico do Homem Moderno. Então, assim, antes da gente começar na análise do texto, algumas palavras aqui sobre esse psicólogo. Então, Jung foi inicialmente um discípulo de Freud e, em seguida, na sua juventude ainda, começou a desenvolver a sua própria teoria, a sua própria concepção dos fenômenos psicológicos e rompeu com Freud, criou sua própria escola. E ele se destacou, em particular, pelo desenvolvimento daquilo que se chama, na teoria junguiana, de processo de individuação, uma teoria da individuação. Então, a ideia dessa teoria, a ideia básica, assim, claro que a gente não vai entrar em nenhum detalhe aqui, só para vocês terem uma ideia, né, do por que ele está dizendo essas coisas aqui, salientando algumas coisas no texto esse que a gente vai ver. E a ideia do Jung é que a gente tem, todos nós passamos por um processo de individuação no qual a nossa consciência, inicialmente nós somos inconscientes, né, do mundo ao nosso redor, ou vivemos, digamos assim, uma vida moldada pelos pensamentos e pela consciência dos outros. Então isso é típico, por exemplo, na infância, né? Na infância a gente imita o modo de pensar, de agir dos nossos pais, dos nossos amigos, da comunidade em que a gente se encontra. Posteriormente, no processo de desenvolvimento de individuação típico, as pessoas passam por um processo assim de inflação e alienação, no qual elas deliberadamente se posicionam, né, com relação a problemas, desafios que o mundo as coloca. Então isso tipicamente acontece, por exemplo, na juventude, e as pessoas então podem se sentir, digamos assim, donas de si, né, ou seguidamente se tornam assim, fazem julgamentos arrogantes a respeito das suas capacidades. Mas o Jung diz que isso é um processo importante, porque sem essa arrogância, sem essa petulância, a pessoa talvez não conseguisse romper com as forças, digamos assim, psicológicas que as mantêm ligadas às suas famílias, aos seus pais. Então isso pode ter um papel, seguidamente tem um papel importante. Mas o processo de individuação, nesse caso, está incompleto, porque a pessoa, nesse seu estágio de inflação, ela rompe, né, com aquilo que ela tem de mais, com a integridade da sua personalidade, com aspectos mais profundos da sua personalidade, do seu inconsciente. E então, no processo de amadurecimento, existe um terceiro estágio típico, que consiste numa espécie assim de colocar essas conquistas individuais da consciência, do ego, a serviço de algo maior do que o próprio ego. Então, consiste num processo de espiritualização, de reconhecer que há algo dentro de nós, algo que inconsciente fala para nós, e que molda os nossos pensamentos, o nosso inconsciente, e que é superior, ou que se posiciona diante do ego como uma força irresistível, superior, e que sabe de coisas que o ego consciente desconhece. Então esse é um processo de espiritualização. Tipicamente ele vem associado, né, com um processo assim de religiosos, né? Mas
Claro, isso eu estou assim, simplificando muito, né? E deixando de fora muitas coisas importantes, mas eu só quero indicar algumas coisas para a gente poder entrar no texto. Outra ideia importante que o Jung apresentou e desenvolveu é a ideia de arquétipos, que são imagens primitivas. Então, a ideia aqui é que, da mesma maneira que o nosso corpo tem mecanismos instintivos de funcionamento automático, a gente vê isso assim nos animais, os animais todos têm isso, tem comportamentos que são mais ou menos instintivos. Diante de determinadas situações, contextos, perigos, relações, eles agem de maneira instintiva, quer dizer, eles não têm consciência disso. Então parece que há alguns processos ali nos animais que comandam o comportamento sem que eles tenham plena consciência disso. O Jung diz que isso acontece também na nossa mente. Então, no caso dos seres humanos, há processos inconscientes e que se repetem, né, nos seres humanos. Da mesma maneira que os comportamentos instintivos nos animais de uma mesma espécie são parecidos, isso também acontece na vida inconsciente de todos nós. Então há padrões que o Jung chama de arquetípicos, que se repetem nos seres humanos, imagens que aparecem, né, em pessoas diferentes, em culturas diferentes, em períodos históricos diferentes, mas que são estruturalmente muito semelhantes umas às outras. E essas imagens arquetípicas, elas interferem ou moldam a nossa visão de mundo, o nosso comportamento, a nossa maneira de agir. E elas podem seguidamente nos dominar. Elas podem, quando elas não são trazidas à consciência, quando a gente não consegue refletir sobre elas, elas seguidamente dominam o comportamento das pessoas, da mesma maneira que uma pessoa, quando está, por exemplo, apaixonada, um adolescente apaixonado, por exemplo, o comportamento dele seguidamente é inconsciente, né? Ele faz coisas que, tipicamente, se a gente vê o comportamento de dois adolescentes apaixonados, eles tipicamente fazem coisas parecidas, porque eles estão dominados, assim, por um ou outro arquétipo, né? Ou imagem arquetípica sei lá, da mulher ideal, ou do homem ideal, ou da figura do amor, da beleza. Então eles se veem atraídos por aquilo de uma maneira que eles próprios, que a gente próprio, né, não compreende direito. Então isso acontece com todo mundo, acontece comigo, acontece com vocês. E existem muitos processos desse tipo. Então, o processo de individuação e amadurecimento consiste também em trazer à tona, a trazer a consciência, né? A gente se conscientizar desses aspectos mais profundos da nossa própria personalidade que nos dominam e sem que a gente saiba. Então, estabelecer com eles uma espécie assim de relação, trazer eles à consciência e, nesse sentido, amadurecê-los, fazer com que eles saiam do estado assim infantil em que podem se encontrar. Esses processos, essas imagens arquetípicas, os processos que eles engendram, são autônomos com relação à nossa consciência, quer dizer, eles têm uma dinâmica própria. Da mesma maneira que os comportamentos assim instintivos, por exemplo, sexuais, têm uma dinâmica própria, né? Uma vez iniciados, eles têm um, uma dinâmica independente da nossa vontade, como todos os ciclos naturais. Por exemplo, a gente pensa, por exemplo, numa gravidez, né? E uma vez iniciada a gravidez, é que o corpo da mulher e do bebê que está sendo gestado tem uma dinâmica própria, que independe das consciências, né, do pai e da mãe. E, e, e a mesma coisa acontece com os processos mentais inconscientes. Eles têm uma dinâmica própria que não tem como ser deliberadamente controlada. A gente pode trazê-los à consciência e trabalhar com eles, interagir com eles, nesse sentido, modificá-los. Mas eles vão continuar ali, né? E então o Jung diz que esses processos são reais, eles são tão reais quanto a realidade física. E do ponto de vista assim do nosso pensamento, a nossa consciência, esse é o nosso chão, é o nosso ponto de partida, porque as coisas
Nós só atribuímos realidade a alguma coisa que chega à nossa consciência. E se a nossa consciência está dominada por algum outro desses arquétipos, então o que nos chama a atenção não é a mesma coisa que chama a atenção de outras pessoas que estão dominados por outros arquétipos, ou que estão mais ou menos livres, ou são mais ou menos menos conscientes, mais ou menos conscientes dessas imagens arquetípicas. Então, essa é a ideia geral, né? Assim, aquilo que o Freud chamou, vocês devem conhecer de complexo de Édipo, é um desses arquétipos, né? Então, o Freud identificou alguns, e o Jung disse, não, mas existem muitos outros, né? E nem todos eles estão ligados à sexualidade ou à morte, ou ao instinto de sobrevivência, né? E o Jung identificou muitos outros, e alguns deles, na verdade, talvez os mais importantes, estão ligados aos processos de espiritualização. Então, existe, segundo Jung, um arquétipo que ele chamou do self, cuja imagem típica é a de Deus, na nossa tradição. Então, self seria, digamos assim, a imagem arquetípica da totalidade da nossa personalidade, né? E ela é tipicamente representada, por exemplo, em imagens de totalidade, como é a imagem de Deus, ou pode ser representada simbolicamente numa mandala, num círculo, né? Você já deve ter visto aquelas mandalas budistas, ou em algumas imagens religiosas. Enfim, então o Jung distingue o que ele chama de psicologia, na psicologia da religião, ele distingue dois elementos. Um é a psicologia do indivíduo religioso, aquilo que me mobiliza, quais são as características da minha tipo de religiosidade, o tipo de experiência que eu posso ter, né? Então a gente viu isso no William James, né? Existem tipos psicológicos e tipos de experiências psicológicas que se repetem, né, em pessoas diferentes, em épocas diferentes, em períodos históricos diferentes, mas eles formam padrões na psicologia das pessoas, dos indivíduos. O que o Jung está chamando a atenção aqui é que, além desse elemento, digamos assim, individual, né, da psicologia, a gente pode fazer também uma psicologia dos conteúdos religiosos, desses arquétipos, dessas imagens típicas que têm um funcionamento mais ou menos autônomo. Então, não apenas os indivíduos têm um funcionamento mais ou menos autônomo, ou melhor, da mesma maneira que os indivíduos têm um comportamento mais ou menos autônomo, quer dizer, eu tenho um comportamento mais ou menos autônomo com relação às outras pessoas que estão à minha volta. Claro que eu sou afetado pelas pessoas que estão à minha volta. Elas podem modificar, né, o que se passa na minha mente, e eu posso modificar o que passa na mente delas. A gente faz isso sempre que se relaciona com alguém. Mas a gente tem uma esfera de autonomia, né? E da mesma maneira, o Jung diz, isso acontece também com os conteúdos religiosos do inconsciente. Eles têm uma esfera de autonomia própria, né? Então eles têm uma dinâmica, eles têm uma evolução. E, em particular, a gente vai ver depois, na segunda parte dessa aula, existe uma evolução do arquétipo de Deus, né? Da imagem arquetípica de Deus. E o Jung fala da evolução disso na nossa tradição religiosa. Mas vamos primeiro falar aqui, isso é no segundo texto que eu deixei para vocês, que se chama Resposta a Jó. Mas vamos ver aqui o que ele diz nesse texto, nesse primeiro texto, que é de 1928, isso aqui é uma conferência que ele deu. Então é importante aqui o período histórico, né? Isso aqui foi proferido na década de 20. Então isso aqui é depois da primeira, entre as duas grandes guerras, né, do século XX. Então depois da Primeira Guerra Mundial e antes da Segunda Guerra Mundial. Nesse período aqui, então o Jung é um psicólogo suíço, mas claro, ele interagia ali com Freud, né, e com outros psiquiatras. Então ele estava muito bem a par do que estava acontecendo na Alemanha, com a ascensão do nazismo, na Áustria também, né? E isso é importante aqui. E ele fala aqui no problema psíquico esse texto, o problema psíquico do homem moderno.
Aqui tem uma coisa importante a se dizer que no ponto, assim, no que diz respeito à religião, o Jung tem um diagnóstico, uma análise completamente diferente da do Freud, né? O Freud tem uma concepção reducionista da religião. Ele acha que a religião é uma... Então tem um texto importante do Freud sobre isso que se chama O Futuro de uma Ilusão. Então para Freud, a religiosidade é algo assim, é uma espécie de compensação, né? Uma compensação pelas da nossa mortalidade, finitude, é uma compensação pelo medo que a gente tem de morrer. E a gente, então, os seres humanos, né, criariam essas imagens compensatórias, esses impulsos compensatórios que nos trariam conforto. Então, a imagem de um Deus protetor, por exemplo, de um sentido, um propósito nos eventos assim ruins que acontecem na nossa vida, doenças, mortes, tragédias, desastres naturais. A gente por ser incapaz de lidar com o sofrimento assim extremo desses episódios, né? A gente teria criado esses mecanismos compensatórios. Não é isso que o Jung pensa. Para Jung, da mesma maneira que para William James, a religiosidade é um aspecto, digamos assim, essencial e ineliminável da natureza humana. É isso que nós somos mais intimamente. Nós somos pessoas religiosas. E no caso do Jung, isso é mais acentuado ainda, porque para ele, quanto mais desenvolvida é a espiritualidade, a religiosidade de uma pessoa, mais madura psicologicamente ela se torna. Né? Não há como o processo de amadurecimento se completar sem algum tipo de espiritualização nesse sentido. Tá? Isso é diferente do que diz, bem diferente, é o oposto, na verdade, do que diz Freud. Mas, então, vamos ver assim, quais são os argumentos aqui do Jung. Né? Nesse primeiro texto que eu deixei para vocês, ele procura... Então, aqui ele fala apenas indiretamente disso, tá? Mas vamos ver qual que é o argumento aqui. Ele diz o seguinte, olha, existe uma espécie de... obsessão contemporâneas, né, pela psique, pela psicologia. Então, é importante vocês entenderem isso aqui, né? A psicologia não existia como disciplina no século XIX, ela foi criada no início do século XIX, justamente por figuras como essas aqui, o William James, o Freud e o Jung na psicanálise, né? Mas, enfim, os estudos da mente humana, disso que nós hoje chamamos de psicologia, psicanálise e psiquiatria, começaram nessa época, assim, mais sistematicamente. Então, vamos ver aqui, eu separei alguns trechos do texto para gente, que eu gostaria de ir lendo e comentando. Então, ele diz o que significa ser moderno? O que é o homem moderno? Né? Ele define isso no início do texto. Ele diz assim, o que ele quer dizer com isso? Ele diz assim, quem chega a esta consciência do presente. Então, o homem moderno é o homem que vive com os dois pés no presente, que tem consciência do presente. Não é uma pessoa que vive, digamos, que vive de maneira no presente, mas inconsciente de sua própria época. Né? Tem muitas pessoas que a gente encontra por aí que vivem como se estivessem no século, sei lá, no século XIX, no século XVIII até. Né? Elas vivem vidas assim sem ter muita consciência da realidade atual em que a gente está e dos problemas, dos desafios que a nossa época nos traz. Então, o Jung diz isso, que o homem moderno é aquele que vive no presente, que vive com a sua consciência no presente. E ele escreveu, quem chega a esta consciência do presente necessariamente é solitário. Cada passo em direção a uma consciência mais elevada e abrangente afasta-o da participação mística primitiva e puramente animal com o rebanho. Então, o homem moderno, a rigor, é uma pessoa que se separou do rebanho. Tá? É uma pessoa assim que não vive, digamos assim, ele não vive
o pensamento dele, a mente dele não é moldada pela sociedade em que ele vive. Ele tem consciência da sociedade em que ele vive, mas ele consegue se diferenciar dessa sociedade, dos grupos aos quais ele pertence. Ele pensa por conta própria, em outras palavras. Cada passo à frente representa uma luta para arrancá-lo do seu seio materno, do seio materno universal da inconsciência primitiva. Então, pensando, por exemplo, numa criança, né, que é recém-nascida, que é cuidada pela mãe, que está amamentando. Essa criança ela vive imersa naquele meio ali dos cuidados maternos, e ela não tem assim consciência do mundo à sua volta, né? Ela vive o pensamento dela, a consciência dela está limitada àquele ambiente ali. Jung diz, olha, muita gente envelhece e continua assim, né? Continua, só que ele substitui, não é mais moldada só pelo pensamento assim da sua mãe ou dos pais, mas do grupo social ao qual ela pertence. E essa é a maneira típica de viver de uma grande parcela da população, talvez até a maioria. Então são poucas as pessoas que vivem assim com plena consciência de sua época, né? Que conseguem se afastar. Então, assim, os exemplos que ele dá são, por exemplo, de Buda, de Sócrates, de Jesus Cristo. Enfim, ele dá esses exemplos assim, históricos, são, claro, grandes nomes, né? A gente encontra, tem outros, é claro. Mas, bom, o que mais que ele diz? Na verdade, ele só é completamente moderno quando fica na margem mais exterior do mundo, tendo atrás de si tudo que ruiu e foi superado, né, todo o passado, e diante de si o nada, do qual tudo pode surgir. Então, o homem moderno, o homem assim atual, né, é o que vive com a consciência, com os olhos voltados para o futuro, ciente de tudo que está atrás de si. Então, ele vê as possibilidades do futuro. Ele não vê só as possibilidades do passado. E as possibilidades do futuro estão abertas, né? Então, ele diz, admitir a modernidade significa declarar-se voluntariamente falido. É fazer uma nova espécie de voto de pobreza e castidade. Até mesmo renunciar, o que é ainda mais doloroso, à auréola de santidade que sempre exige a sanção da história. O pecado de Prometeu foi ficar sem história. Nesse sentido, o homem moderno é um pecador. Um nível mais elevado de consciência é, portanto, culpa. É culpa por ter rompido, né, com o passado, por ter rompido com se colocar assim, de um certo sentido, se ver livre das tradições. Claro que tu pode optar por continuar seguindo as tradições e respeitando e valorizando coisas que no passado salvaram. Tu pode ser até conservadora, se tu quiseres, né? Mas tu faz isso livremente, né? Tu não faz isso só por fazer, porque os outros fazem. Então, tem sempre essa consciência assim, tem uma espécie de culpa. Mas, como já disse, só o homem que conseguiu galgar os degraus da consciência do passado, ou, em outras palavras, cumpriu satisfatoriamente as tarefas que encontrou em seu mundo, pode chegar à plena consciência do presente. A consciência moderna, então, aí o que ele diz? Qual é a característica dessa pessoa que vive no presente? Qual é uma característica dessa pessoa que vive no presente? Qual é um traço típico do homem moderno? A consciência moderna já não pode prescindir do conhecimento da psique. Então, isso é o conhecimento da psique. Ele diz assim, na modernidade, na época, no mundo atual, claro, isso aqui foi escrito em um século atrás, quase. Mas, em boa medida, isso continua valendo, né, para nós hoje. Existe um conhecimento da psique, apesar das mais fortes e obstinadas resistências. É isso que distingue a nossa época das precedentes. Isso aqui é muito importante. Ó. O que distingue a nossa época das épocas precedentes, segundo Jung, que está dizendo aqui, é a consciência, é o conhecimento da psique. Né? A gente tem, assim, uma boa parte das nossas preocupações contemporâneas são preocupações psicológicas, psíquicas. Então ele dá vários exemplos disso. Né? E isso não é uma coisa que só o Jung está dizendo, isso é uma coisa que já foi repetida muitas vezes.
Isso que Jung está dizendo aqui a gente encontra em vários filósofos, né? Por exemplo, a gente lê nos textos do Heidegger algo nesse sentido. A gente pode ler no nos textos do Charles Taylor, que nós vamos ler na próxima semana, também algo nesse sentido. Não é uma ideia incomum. A filosofia moderna como um todo, às vezes é chamada de uma filosofia da consciência, pelo menos existe entre as filosofias modernas uma filosofia da consciência que é uma preocupação justamente com a mente humana, né? E o Jung está dizendo isso novamente, mas assim de um ponto de vista empírico. E vamos ver aqui, ele chama atenção também para o seguinte, que isso seguidamente aparece de maneira negativa. Então, aqui ele fala aqui das guerras, né? A revolução que a consciência moderna sofreu em consequência das catástrofes da Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, foi internamente acompanhada pelo abalo moral da fé em nós mesmos e em nossa bondade. Outrora podíamos considerar os estrangeiros como malfeitores sob o aspecto moral e político, mas o homem moderno deve reconhecer que ele é moral e politicamente igual aos demais. Enquanto em tempos passados eu achava que era dever meu, imposto por Deus, chamar os outros à ordem, agora sei que também eu devo ser chamado à ordem e que seria bem melhor arrumar primeiro minha própria casa. Então esse é um fenômeno que aconteceu no início do século XX, né, sobretudo com as duas. Isso aqui se acentuou ainda mais com a Segunda Guerra Mundial. Enfim, foram guerras assim tão brutais que ninguém assim saiu ileso. Não há como tu testemunhar esses episódios e sair psicologicamente ileso, né? Então, é como se a gente fosse forçado a reconhecer a própria maldade ou a capacidade assim destrutiva de todos nós, seres humanos. Se depois dessa terrível visão de um mundo cego, no qual se contrabalançam continuamente a construção e a destruição, a consciência se voltar para o homem como sujeito. Então eu olho ao mundo ao redor, tem essa destruição que é causada por mim mesmo, né? Uma boa parte das mazelas que a gente encontra no mundo hoje, nós identificamos como sendo produtos da própria ação humana. Então, mais contemporaneamente, agora a gente vê isso nos problemas econômicos, sociais, nos problemas assim, de poluição ambiental, né? Nos desmatamentos excessivos, uso de agrotóxicos, na maneira como as pessoas vivem as vidas, que nem sempre é saudável. Então a gente olha ao redor e vê muitas mazelas que são produzidas pelos próprios seres humanos. Então a tendência natural nossa é vamos analisar a mente das pessoas que estão produzindo isso. E o que a gente encontra quando faz isso? Essa é a parte interessante aqui. Também aqui a ciência, aliás, se voltar para o homem como sujeito e entrar no recesso de sua própria psique, nós encontraremos, se fizermos isso, né, analisarmos a própria mente, encontraremos nela uma escuridão tão selvagem que seria melhor ignorá-la. Também aqui a ciência destruiu um último refúgio. A ciência, ele está falando aqui da psicologia, da psicanálise, né, porque se descobriu esse lado assim inconsciente, às vezes perverso, nosso, né? Então às vezes a pessoa tem uma consciência, digamos assim, limpa, tranquila, honesta, mas inconscientemente todos nós temos um lado sombrio, escuro, que nutre assim malvadezas, vingança, né? Enfim, muitas coisas que aparecem, ou perversões das mais variadas, e que se revelam, né, às vezes na maneira da gente falar, em atos falhos, nos sonhos, e às vezes no próprio comportamento das pessoas. Também aqui a ciência destruiu um último refúgio, porque a psicanálise, sobretudo ele está falando aqui, mostrou isso, né? O que prometia ser uma caverna protetora, que é a mente, foi transformada em esgoto. O interesse psicológico de nossa época espera algo da psique, algo que o mundo exterior não pôde dar. Certamente alguma coisa que nossa religião deveria conter, mas não contém, ou não mais contém, pelo menos para o homem moderno. Então é isso, a gente olha para o mundo ao redor
enxerga guerras, destruição, maldades, olha para o mundo interno, né, em busca de um refúgio, e encontra mais destruição, guerra, refúgio. Então, esse é o problema psíquico do homem moderno. A gente não as religiões que tradicionalmente funcionaram como esse refúgio não apelam mais à consciência moderna, que é excessivamente reflexiva. Então, então esse é o problema psíquico do homem moderno, é isso. Nós estamos em busca de algo que nós temos essa carência psicológica. Uma carência psicológica por algum tipo de sentido, consolo ou unidade que nos permita, digamos assim, viver em paz conosco mesmo, né? E isso a gente não encontra nem no mundo objetivo, nem no mundo, nas análises essas fornecidas pela psicanálise tradicional e boa parte da psicologia. Então vamos ver o que ele diz. A consciência moderna abomina a fé, porque a consciência moderna é excessivamente reflexiva. Enfim, a consciência moderna foi que criou a ciência, né? Que criou digamos assim, produziu o iluminismo, assim, a ideia de que por meio do exercício da nossa racionalidade nós vamos resolver os problemas sociais, políticos, econômicos, enfim, dos seres humanos. E o que aconteceu foi que isso não aconteceu. Isso não, e de fato essa promessa não foi cumprida, né? Então, na modernidade a gente está então a gente se encontra com esse vazio, digamos. Então a consciência moderna só admite a fé na medida em que o conteúdo de seu conhecimento estiver aparentemente de acordo com os fenômenos experimentados no plano de fundo psíquico. A gente aceita a fé à medida em que isso tem um correlato psíquico, né? Quer dizer que se eu intimamente me vejo mobilizado, eu não aceito, as pessoas não aceitam, tendem a não aceitar, as pessoas, a consciência moderna não aceita uma fé meramente tradicional, porque todo mundo pensa assim. Não, o homem moderno não tem como aceitar isso. O homem moderno tem que decidir por conta própria. Ele tem essa consciência reflexiva, né? Então ele diz, só porque as outras pessoas agiram assim, ou tiveram essa ou aquela fé, ou seguem essa ou aquela tradição, isso não é uma razão suficiente para eu fazer isso também. Então, se isso não tem uma ressonância interna na minha psique, então, na minha alma, então eu não me vejo mobilizado. A consciência moderna, ela quer saber, isto é, experimentar originalmente por si mesma. Então, esse é um anseio que todos nós temos. A gente quer experimentar em primeira mão isso, né? Então, para eu acreditar numa religião, eu tenho que ter a experiência direta disso. Da mesma maneira que na ciência a gente não quer mais assim. Enfim, toda a ciência moderna foi desenvolvida com base nesse pressuposto de que as tradições podem estar erradas. Vamos experimentar, vamos testar as hipóteses, nós mesmos. E as hipóteses científicas todas têm essa característica. Elas podem, em princípio, ser testadas, retestadas. Se tu duvida, tu pode, em princípio, né? Se tu tiver tempo e recursos para isso, tu pode testar aquela hipótese. E o teste aqui, no caso da religião, é a experiência subjetiva. Quer dizer, eu tenho que experimentar isso por conta própria, né? Então, existe esse anseio. Então, o que o Jung diz, tudo isso redobra o nosso interesse pela psique. E aí começam a aparecer assim 1001 fenômenos assim psicológicos que à primeira vista parecem estranhos. Então, interesse por astrologia, interesse por religiões orientais, o interesse por quiromancia, interesse assim por fenômenos paranormais, espiritualistas, por experiências místicas, com experiências com drogas. E então todo essa gama assim de interesse que parece funcionar na contracorrente da cultura, digamos assim, que é mais racionalista, que é mais cientificista, que nega essas coisas.
E, no entanto, existe um interesse popular enorme por isso, né? Então, o Jung diz, esse é o problema psíquico, esse é um sintoma, né, desse problema psíquico do homem moderno. E ele diz assim, mesmo o mais secreto e fedorento da psique tem valor para o homem moderno, porque serve aos seus objetivos. Claro, ele quer ter essas experiências, ele quer ver se não tem algo mais, ele tem essa carência. Então, quais são os objetivos do homem moderno? Ele tem vários parágrafos falando disso. Ele diz assim, olha, a gente quer, a razão pela qual a gente quer destruir, os deuses que queremos destronar são ídolos e os valores do nosso mundo, são os ídolos e os valores do nosso mundo consciente. Então, quando as pessoas fazem críticas, digamos assim, às religiões, às igrejas, porque elas são corrompidas, o que eles estão de fato dizendo? Essas igrejas são corrompidas, nós são ídolos, são falsos ídolos, porque elas, na verdade, não tem nada de espiritual ali, né? Então, quando as pessoas criticam as religiões por serem corrompidas, o que elas estão dizendo é que, efetivamente estão dizendo é que isso aí é um produto humano, demasiado humanamente humano, né? Não tem nada de profundamente espiritual nisso daí. Então, mas então o que isso revela? Revela esse anseio, novamente, por esse aspecto mais espiritual. O inesperado resultado dessa orientação de espírito é que o mundo recebe uma fisionomia horrível, tão feia que ninguém mais consegue amá-lo. Porque o mundo deixa de ser visto como uma manifestação de algo divino, espiritual, sagrado, né? O mundo passa a ser visto como um conjunto assim de forças físicas, sociais e puramente psicológicas, humanas. E então é tão feio que ninguém mais consegue amá-lo, nem conseguimos amar a nós mesmos. Em última análise, nada mais existe no mundo exterior capaz de afastar-nos da nossa própria psique. As pessoas ficam voltadas assim no seu próprio mundinho psicológico. Sem dúvida, essa é a consequência que aqui no fundo se quer chegar. Né, fica centrado na própria psique. A nossa psicologia, isto é, o conhecimento de nossa psique, começa, sob todos os pontos de vista, pelo lado mais repugnante. E de fato foi assim, né? No início da psicanálise, por exemplo, foi assim. A saber, por tudo que não queremos ver. Então, as perversões sexuais, as psicoses, as neuroses, enfim, as doenças, né? Os distúrbios. Entretanto, se nossa psique constituísse apenas de coisas más e sem valor, nenhum poder no mundo poderia induzir um homem normal a achar nela qualquer coisa atraente. Se fosse só isso que houvesse na nossa psique, né? Por que haveria esse fascínio? Por que continua havendo esse fascínio? Né? É por isso que todos aqueles que não conseguem ver na teosofia, então esse foi um movimento que aconteceu e ainda existe aqui, até aqui em Porto Alegre tem isso, um movimento assim de enfim, como é que eu vou dizer, esotérico, né? Esotérico, e talvez um pouco gnóstico, de conhecimentos assim ocultos e espiritualistas, que aconteceu, que foi forte no início do século passado. Todos aqueles que não conseguem ver na teosofia senão uma lamentável superficialidade intelectual e no freudismo nada mais que avidez de sensações, pronunciam um fim rápido e inglório a esses movimentos. Não percebem que na base desses movimentos, quer dizer, na base do interesse por essas coisas, existe uma paixão. Ou seja, o fascínio da psique que mantém essas formas de expressão como estágios até que algo melhor venha a substituí-las. Existe um fascínio da nossa psique. E aqui, então, existe um interesse inconsciente nosso nesses assuntos. É algo que tem uma dinâmica própria. Então, por isso é que pessoas, às vezes, são muito racionalistas, muito, assim, né, esclarecidas e intelectuais, e aí, né, fazem um mapa astral. Então, o Jung está dizendo, olha, por que elas fazem isso, né, se elas não admitem isso como sendo científico? São pessoas, assim, que no ambiente, assim, social, elas se dizem assim científicas, esclarecidas, mas aí intimamente fazem um mapa astral, vão na sociedade teosófica, leem livros místicos. Por que isso? Porque existe um interesse inconsciente, o Jung está dizendo, tem uma dinâmica inconsciente funcionando assim na nossa existe um interesse
da psique por esses assuntos. O inconsciente exerce forte atração não só sobre as naturezas doentias, mas também sobre os espíritos sadios e positivos. O fundo da psique é natureza, e natureza é vida criadora. Então existe uma dinâmica criativa que é inconsciente. É verdade que a própria natureza derruba o que construiu, mas vai reconstruir de novo. Os valores que o relativismo moderno destrói no mundo visível, a psique não o restitui. Então, né, então existe assim essas críticas que são feitas às religiões, aos misticismos, e que são conscientemente feitas, mas inconscientemente as pessoas têm interesse nelas. Então, aqueles valores que são destruídos pela razão são reinstituídos inconscientemente. Então, é isso que o Jung está dizendo aqui. Existe esse problema, uma espécie de dissociação, né? Psicológica, contemporaneamente. Nossa psique cria constantemente novas formas espirituais, formas que abrangem realidades psíquicas capazes de pôr freios salutares à avidez desenfreada de presas do homem ariano. Né? Então ele está pensando assim no homem branco, europeu, iluminista, racionalista, cientificista, tudo que vocês quiserem. Então o inconsciente está em busca, né, de algo mais, de algo que seja espiritual, que faça sentido. E isso põe freio, então, esse lado mais racionalista dos seres humanos. E esses processos inconscientes têm uma dinâmica própria, né? Eles continuam acontecendo mesmo que a gente não tenha consciência deles. Então, não adianta alguém dizer que não tem nada com isso, que não é assim. Isso só mostra o grau de inconsciência que essa pessoa tem, né? Essa é a análise que o Jung faz. Não, então ele já mais para o final ele diz: não quero passar por profeta, mas acho que dificilmente poderíamos esboçar o problema psíquico do homem moderno sem mencionar sua aspiração por sossego num estado de inquietação. Então nós vivemos hoje, até hoje, né, isso aqui foi escrito em 28, mas hoje mais ainda, né, nós vivemos num estado de inquietação. E nós vivemos num estado de insegurança. A gente tem 1001, agora durante a pandemia isso estava muito acentuado, mas continua. Agora passou a pandemia, tem a guerra da Ucrânia, e tem desequilíbrio ecológico, tem crise econômica, e tem isso, tem aquilo. Então nós vivemos num ambiente tem as guerras políticas, né, que a gente vive muito intensamente aqui no Brasil. Então tem uma inquietação, um estado de inquietação e de insegurança que é indesejável. A psique, ela quer... ela aspira por sossego e segurança. E é da necessidade e carência que nascem novas formas de vida, e não de exigências ideais ou mero desejo. Então tem algo sendo gestado no nosso inconsciente. Isso que ele está dizendo. Tem um tipo assim, de espiritualidade ou religiosidade que vem sendo gestada. Ele não diz isso explicitamente nesse texto, ele diz no outro que a gente vai ver depois. Então, é no fascínio que o problema espiritual exerce sobre o homem moderno que está, na minha opinião, o ponto central do problema psíquico de hoje. Existe um fascínio pela nossa carência espiritual. Ele diz, a gente está em busca de uma integração, de algo que seja espiritualmente satisfatório para nós, que ressoe no nosso coração, na nossa alma, como as religiosidades mais antigas ressoavam nos povos de antigamente. Ou ressoam ainda nas pessoas que vivem, que têm mentalidades do século XIX, XVIII, ou mesmo mais antigas. Então, para elas conseguem viver essas espiritualidades. Né? Para nós, as espiritualidades e religiosidades são como mitos, são como histórias falsas. E o que o Jung diz é que nós também temos a nossa mitologia, né? E só que a gente não chama de mitologia, porque isso para nós é real. Então, isso, eu vou encerrar essa parte agora aqui, e na próxima segmento eu falo de um caso específico disso, tá?